Fala, turma! Tudo bem? Estou muito emocionado, Luizão. Eu tô emocionado porque, afinal de contas, esse é o podcast mais especial do Brasil. Depois de 3 meses rodando o mundo em busca de conhecimento, pelo menos foi o que ela me disse, não sei se é verdade, Juliana Cosme está de volta. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. I'm back. Que isso, ela só fala inglês. Podcast você em inglês, se você não entende, tá? Melhor você nem ouvir o resto. Brincadeira. Ju, você fez uma falta gigantesca aqui. O Luiz... Opa, o Luiz quase morreu ali. O Luiz tá fazendo quadradinho na parede, igual o presidiário, sabe? Que vai contando os dias. Exatamente. O Luiz tava aqui sem fazer nada, no marasmo, gravando quase nada. Eu cheio de tarefa pra cumprir, que também não fazia nada lá da Europa, então eu tinha que fazer até os rios, tudo era o que eu fazia. Ela gravou uns vídeos lá nos cenários lá e achou que tava bombando, pronto. Tinha nada a ver os vídeos, tinha uns vídeos nada a ver lá. Até eu publiquei os vídeos dela até hora. Só tinha paisagem bonita, Luizão. E aí... E a minha beleza, né, Luiz? É, claro. O que eu faço agora? Corta. Ignora. Brincadeiras à parte. Ju, de novo, muito bom, muito feliz você estar aqui. Eu acho que o público estava sentindo essa falta. Foram 3 longos meses. Nunca vi alguém ficar tanto tempo longe assim do trabalho. Eu nunca vi uma pessoa ter... Tá vendo como é que vocês têm que acompanhar a MD Ensino, fazer nossos cursos? Porque isso é prosperidade. É trimestre sabático. Isso é porque a pessoa o quê? Formação MD Ensino. Trabalhei bastante, né? Trabalhou bastante aonde? Pra ter dinheiro pra ir, né? Tem dia que era lá, porque lá eu acho que não trabalhou nada, não. Lá eu só absorvia. Tá certo. Entendeu? Só observava e tirava minhas próprias E conclusões. você tava com saudade de estar aqui? Porra, demais. Com certeza. Faz falta, né? Esse, pelo visto, é meu último podcast capitaniano aqui, né? Porque ela volta e já tomou meu lugar. Já temos vários marcados já. Nós estamos no 92, podcast 93. Esse é o 92. 92? O 100º eu vou fazer. E não vou convidar a Juliana, não. Você é o chefe, né? Brincadeira. Eu, inclusive, eu fiz um podcast. Tem que até ver aqui, Luiz, porque eu falei com os outros. Falei assim: você quer que a Juliana volte? Escreve aqui embaixo. Teve um comentário. Eu não sei se teve baixo engajamento ou você... O que eu que tô mal, galera... né? Exato, a galera do que volte. Então, se você quer que a Juliana continue, escreve aqui embaixo, deixe seu comentário e compartilha para mais gente esse podcast. Ju, qual que é o tema do podcast de hoje? Bem, né, para você falar, porque você é convidado, então eu vou falar. Acho que é melhor assim, né? Você até assim, né? Bem, na verdade, pessoal, a gente combinou de a gente gravar esse podcast de boas-vindas da Ju, e a gente quer saber um pouquinho, acho que todo mundo quer saber um pouco como foi essa experiência na Europa, Ju. Para quem ainda não sabe, quem não seguiu a saga, quem não acompanhou a saga da Ju, a Ju, bem, ela vai falar dela aí, mas ela foi fazer 2 meses de fellow, de observe lá na Bélgica e na Inglaterra, e ela, poxa, deve ter trazido algum aprendizado de lá, né? Como é que foi? Não sei se bom, não sei se ruim, mas aprendizado teve. Vamos lá, comece explicando pro povo o que você foi fazer lá, onde você foi, conta sua jornada aí. Então, foram 2 meses de estágio observacional. O primeiro mês foi na Inglaterra e o segundo mês foi em Bruxelas. Na Inglaterra, eu fiquei numa cidade chamada de Birmingham, a cidade do Peaky Blinders, e eu fiquei no Queen Elizabeth Hospital. É um hospital... Não é preciso falar tanto inglês assim. É um hospital que é grande referência lá, principalmente em transplante hepático, e é um dos maiores hospitais do Reino Unido. Maiores UTIs do Reino Unido. São 5 UTIs. Cada UTI comporta até 30 pacientes. Mas elas nunca estão completamente cheias. Tem por volta de 20 pacientes, mas se você pegar 20 vezes 5 dá uma quantidade considerável de pacientes, né? Então é uma UTI muito grande. Vulgo 100, né? Vulgo 100. Bem que ela foi fazer fellow de medicina, né? Não de matemática, né? E aí... E eu passei 1 mês lá e a referência deles era grande em transplante hepático. Em Bruxelas, eu fui pro hospital Erasmo Carlos, né? Que é o hospital do Jean-Louis Vincent, que é um hospital que é muito visado por brasileiros e pelo mundo inteiro. E também passei mais 1 mês lá
no Erasme. E aí conheci o ilustre Jean-Louis Vincent. Ele não fica mais dentro da UTI, né? Ele apareceu pouquíssimas vezes em algumas aulas. Ele é mais uma estrela do que realmente um assistente atualmente. Mas assim, a UTI ela é muito grande também, mas são 4 UTIs e cada uma tem 6 pacientes. Então é bem menor. Não é. 24 leitos. Vulgo 24. E a diferença, assim, porque na UTI de Bruxelas a gente tinha uma referência que é o professor Taccone, né? Que assumiu o lugar do Jean-Louis. E agora a referência do Taccone é em paciente neurocrítico. Então eu permaneci praticamente todo mês na UTI neurológica. Que foi uma área que eu também gosto e achei muito legal, porque realmente eles manejam bem os pacientes neurocríticos. Nas outras UTIs, confesso que eu não fui muito, tinha uma ECMO, aí às vezes eu ia lá, dava uma olhada pra ver como é que era, mas eu passei a maior parte do tempo na UTI neuro e foi bem bacana, bacana. Ô Ju, a primeira pergunta, assim, que eu acho que é a curiosidade, porque isso aqui é um podcast quase de curiosidade, minha e de quem tá escutando também. Eu vou querer falar, talvez entender um pouquinho como é que foi sua vida lá também, com certeza. Aliás, vamos começar por isso, tá? Como é que foi lá, Ju, ficar lá, ver sozinha lá? Como é que... O que você recomenda pra alguém que tá querendo fazer uma temporada dessa? Não fique 3 meses. Eu te avisei. Não fique, assim, No início é muito legal. E no início eu fui com a minha mãe foi comigo. Então, e graças a Deus que ela foi comigo, porque... E na Inglaterra, era só eu de fellow, era só eu de fora, era só eu brasileira, era só eu estrangeira lá, só eu estranha ali. Então, realmente, assim, eu não tive muito contato com outras pessoas. Na Inglaterra, eu tive muito contato com os chefes, né? Quem me aceitou lá foi o professor Tony Whitehouse, que escreveu aquele artigo do Stress L, né? Que é do Landiol, para paciente em sepse. E ele me acolheu muito bem, mas ele não passava a maior parte do tempo dentro da UTI. Ele foi extremamente aberto, extremamente acolhedor. Mas quando eu via o restante da população da UTI, as pessoas não me davam muita abertura. Então, é difícil, é ruim, porque o inglês britânico é diferente, o inglês de Birmingham é diferente, e tinha muito indiano. Então, o inglês do indiano de Birmingham britânico era muito difícil. Então, às vezes, acontecia uma barreira de comunicação mesmo, apesar de eu entender muito bem inglês e até conseguir me comunicar relativamente bem também. Mas eu era uma estranha lá e eu não consegui fazer muito contato com muitas pessoas, assim. Tinha uma ou outra que dava mais abertura. No início, eu tava com a minha mãe foi embora depois. E realmente, assim, é muito solitário. Muito solitário. Inglaterra, né? Clima meio... Um frio, chovia todo dia, assim, você saía de casa, eu saía de casa, lá a visita começava às 8 horas da manhã, né, na Bélgica também, né, começava às 8 horas e acho que principalmente pela questão climática, não tem como começar às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã é escuro, como se fosse 3 horas da manhã, então, começava às 8, eu saía de casa às 7, 7 e meia, ia de ônibus até o hospital. Pegava chuva, corria atrás de ônibus, porque o ônibus passava de meia hora. Então, se eu perdesse o ônibus que passava 7h30 e levava meia hora até chegar no hospital. Se eu perdesse ele só ia passar 8. Então, eu não ia conseguir. Então, tinha que pegar aquele de 7h30. Então, passei algumas emoções, mas graças a Deus eu consegui chegar todos os dias no horário certo. Não que alguém ligasse, assim, porque... Tava ansiosa pra você chegar. Vou esperar a Juliana, espera a Juliana. Não que alguém se importasse, Mas no final, assim, eu consegui... Até que os chefes lá, eles tinham bastante curiosidade de saber como que é o Brasil, como que a gente faz. E muitas vezes eles acham que a gente tá aqui plantando bananeira e que a gente não tem nada, assim. Chegaram a me perguntar se a gente fazia transplante hepático aqui. No Brasil, né? Então, assim, eles escutam muito falar de São Paulo e parece que a UTI de Birmingham até... Teve uma relação com algum hospital de São Paulo, que eu não vou saber, levou como referência a UTI hepática para lá. Então, por exemplo, a visita era feita junto com os cirurgiões, então o cirurgião passava, a beira-leito tinha um consultante que era especialista em transplante hepático, e só ele passava nos transplantes. Então, assim, era algo muito forte.
E aí essa era a minha vida. Todos os dias tinha aula, aproximadamente 1h da tarde. O almoço, não tinha almoço. Era um almoço meio esquisito, porque eles comem muito diferente, né? Então, almoço era lasanha, era batata frita, era pizza, hambúrguer, era algo desse tipo. Não tinha legumes, não tinha salada, não tinha. Tinha aula e no período da tarde havia uma outra visita também, à tarde. E eram aí, por duas fim, visitas. Eram 2 visitas. Na verdade, era mais de... A gente chegava às 8h da manhã e às 8h15 começava a passagem dos casos, pelo plantão noturno. Terminava a passagem ali por volta de 8h30, 8h40, e aí já ia diretamente para beira-leito. Antes de qualquer coisa, eles já iam direto para beira-leito. E aí passava, paciente por paciente. Terminava todo... Não examinava não, os dentes? Na hora da passagem. Ah, tô ligado. Eu já contei do Rodolfo, meu amigo. Na hora da passagem. Eu sempre falo que a gente tem que passar... Você sabe, você tem... Mas a passagem do plantão noturno pro plantão diurno era dentro de uma sala. Não era beira-leito. Entendi. Era dentro de uma sala e aí tem um computador dentro da sala e uma telona na TV, né? Então, os casos eram passados na TV. Se quisesse abrir algum exame, alguma coisa, já abria ali na hora da passagem do noturno pro diurno. Eles discutiam ali, eles entendiam o caso. Na verdade, existia uma passagem de plantão de verdade. Não é nem uma passagem de plantão, né? Era uma passagem de informação, né? E aí terminava isso, o noturno ia embora e quem ficava pro diurno que passava beira-leito cada caso. E aí eles viam tudo lá na hora. Prescrição, exame físico, era tudo no momento da passagem. Então, como tem muito residente, um residente ficava por conta da prescrição, um residente ficava de ajustar a prescrição, né, se precisasse de alguma coisa, um outro ficava por conta da evolução, o outro ia lá e examinava, e era assim. Aí, isso tudo terminava por volta de 10h, que aí os 2 passavam nos 20 pacientes, 2 rotinas, né? Passavam nos 20 pacientes, terminava isso, ia de novo para essa sala. Nessa sala passava de novo todos os casos para todo mundo. Tá, mas então, antes de não ficar tão descritivo aqui, você achava que esse modelo, o que você viu, percebeu? Que tipo assim, olha, isso aqui, pra mim, por exemplo, é muito melhor lá. Aqui no Brasil, tô falando desse movimento, da estrutura de organização. Então, que a gente pode trazer isso pra emergência também. Esse movimento era um movimento que, putz, era muito bom, entregava muito, e a gente não faz aqui, sabe? Tipo, quero mais... O que você achou de diferente nesse aspecto? Não sei, talvez a rotina da tarde seja algo que eu acho legal, assim, porque aí rever tudo que aquilo foi feito, se foi realmente aquilo que foi combinado pela manhã, se foi realmente feito, se tem alguma coisa pra discutir, porque às vezes a infecto passava depois. Era mais era algo muito mais rápido do que a passagem da manhã. Pronto, é isso que eu queria tocar. À tarde era muito mais rápido, era papo, assim, fez, não fez, acordamos, não acordamos, o paciente mudou alguma coisa nessas últimas horas, os exames que a gente pediu de manhã, vem alguma coisa, era assim. Você não acha que essa que você chama de visita à tarde, por que eu tô falando isso? Porque assim, quero trazer pra nossa realidade. Você não acha que isso você chama de visita à tarde, Ju? Na verdade, isso pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer momento. Porque eu tenho a impressão que aqui no Brasil a gente pegou um negócio chamado visita, round, multidisciplinar, e colocou ele de um jeito muito, muito mais complexo do que ele deveria ser. Porque a gente discute os pacientes, e tá tudo certo. Acho que tem uma visita para isso. Mas eu vejo pouca gente fazendo visitas de discussão de plano. Porque você fala assim, passa a visita à tarde, é legal. E aí você fica... A sensação que dá, talvez pra quem estiver escutando, ou até pra gente, é que assim, estamos à tarde, temos que todo mundo juntar e tal. Quando, na verdade, a sensação que eu tenho, e até pela experiência que eu tive, é que, assim, falta na gente, no plantão, você chegar e falar assim, olha só, vem cá, Ju, você é médica, Gabriel é enfermeiro, técnico, vamos passar aqui rapidinho aqui, não é rapidinho, não precisa falar esse termo, sabe? Sim. Mas vamos passar aqui em 20, 15 minutos, o que a gente chama até de huddle, né? Vamos passar aqui em 15, 20 minutos para sentir os planos. Pá. Isso pode ser feito à noite, isso pode ser feito... E eu não vejo essa cultura no Brasil. Eu não conheço, conheço lugares que tem visita na vespertina, mas, de novo, com muito esse peso de visita, sim. Mas essa coisa mais dinâmica, eu
eu acho que podia ser assim, sabe? Que não é isso que você teve de sensação de visita? Sim. Que na verdade não é uma visita, Ver se os planos foram... É um alinhamento diário, né? Sim. Assim, É mais uma organização daquilo que foi meio que acordado pela manhã, até porque tem muito residente. Não necessariamente os residentes que são lá são residentes igual da terapia intensiva, não necessariamente. Tem residente lá de clínica, que às vezes não tá muito aí. Tem residente que acabou de formar e tá no primeiro ano, que não entende nada de terapia intensiva, que vai ficar responsável por um paciente. Então, não necessariamente são... às vezes, experientes daquilo ali, eles ficavam responsáveis por um paciente. Então, meio que só para alinhar, né, organizar, do que realmente uma visita e definir grandes planos. Isso não era feito no período da tarde. Legal. E como é que era o plantão? E eles ficavam de plantão? Como é que era? Os residentes? Não, a estrutura organizacional. Quem era o médico responsável durante 24 horas à noite? Ficavam quantos médicos, por exemplo? Depende. Sempre tem 2 consultantes. Que eram é algo semelhante ao nosso rotina, né? Que é quando ele chega lá no final da especialização, ele é o especialista ali em terapia intensiva. Sempre tinham 2 para 20 leitos. E eles eram os responsáveis, e mesmo por chamada. Eles não necessariamente tinham que ficar dentro do setor. E isso acontecia para qualquer outra especialidade, não só terapia intensiva. Eles não necessariamente tinham que ficar dentro do setor, mas eles iam, passavam visita e tal, discutiam. Às vezes, no período do almoço, eles saíam, depois voltavam. Se precisasse de alguma coisa, eles deixavam o telefone no quadro. Eles meio que eram os responsáveis por aquilo ali, mas não necessariamente presencialmente. Então, às vezes, tinha alguma dúvida, ligava, mas eles eram os responsáveis. Não existia um plantonista, existia um residente mais avançado. Residente sênior. O que já tá mais ali no final da residência, e ele que meio que tomava conta desses todos os 20 pacientes e de todos esses restos de residentes. A quantidade de residente variava muito por dia. Tinha dia que tinha 10, 12, tinha dia que tinha 8, 7. Isso aí depende, porque tem residentes de várias especialidades. A gente explicar a escala dele, eu também não consigo. Mas esses caras, eles trabalhavam, os residentes, desculpa te cortar. Os residentes, eles... Por exemplo, se é assim, se não tem um plantão, quando eles acabavam, o cargo que eles tinham era ser consultante. Era uma coisa natural, ou eles iam trabalhar onde, essa galera? O cargo final é ser consultante. Não, tudo bem, mas, por exemplo, eu sou um consultante e quero fazer plantão. Não consigo. Consegue. Você falou que os plantões eram residentes? Então, não necessariamente. Tá, entendi. Não necessariamente. Não precisa necessariamente ter um consultante de plantão. Mas pode ter o residente, só o residente. E ter um consultante de... Isso, isso é. Mas o consultante, ele não quer dar plantão. Ele não quer vir à noite. Sim. Então, assim, poder pode, mas é meio sem sentido, entendeu? Eles não... Porque eles ganham pra ser consultante. Né? Entendi. E tem um coordenador, assim, ou só os consultantes são os responsáveis por toda a unidade? Não sei. Se tinha alguém acima deles, não sei. Entendi. Não sei, não vi. Esse modelo é parecido com lá na Bélgica? Porque você falou muito da Inglaterra. Sim. Na Bélgica também eram os residentes, só que lá é um pouco diferente a residência. Porque eles fazem 5 anos e depois eles viram resident, que é algo como se fosse... Eles terminaram a residência deles, mas eles têm 5 anos de experiência. Então, eles como se fossem os nossos plantonistas. Então, eles têm que todo dia estar lá, assumir tem uma UTI que é só deles, e eles ficam todos os dias, de 8 da manhã até 5 da tarde. E aí, o resto, quem toma conta são os residentes. Por exemplo, o plantão da noite não necessariamente chega às 5 da tarde, que é a hora que ele vai embora. Às vezes tem um gap ali que quem segura é o residente. Tipo, o cara da noite, se ele for um residente mais superior, assim, ele pode chegar 7, 8, e o residente que tava durante o dia, se for menor, ele tem que segurar até o cara da noite chegar. Entendi. E vamos sair agora do que acontece no dia a dia lá. O que você mais acha que, assim, que extraiu, que você se extraiu de melhor, assim, de falar, caraca, isso fez diferença ter vindo aqui? Teve alguma coisa primeiro? Você fala em termos de conhecimento ou é algo de desenvolvimento pessoal, conhecimento. É claro, olhando aqui pra medicina, né? Pro trabalho. Não tô falando, achei, melhorei minha língua. Não. Assim, eu acho que a maior coisa que fez diferença lá realmente foi conhecer outros médicos e entender a realidade deles em cada serviço. E... é engraçado porque eles, por exemplo, acham que eles ganham mal.
eles acham que eles não são valorizados. Mas todo mundo acha isso, no fim das contas, né? Eu falei, putz, No fim das contas, todo mundo acha também, né? Então, tipo assim, eles ficavam pensando sempre, vou trocar de país porque em tal lugar o sistema é particular e eu vou receber mais. E aí eu via que é a mesma coisa do que acontece aqui. Às vezes a gente se mostra muito insatisfeito, fala, vamos mudar lá pra Inglaterra, porque lá eles ganham mais. E lá o cara, não, vou mudar lá pra, não sei que país lá que eles falavam que queria ir, sei lá, Nova Zelândia. Porque lá tem sistema particular e aí eu posso ganhar mais. O pessoal de Bruxelas, eles já são um pouco mais... Eu acho que existe tanto status... O inglês também dá uma reclamada de tudo, desse negócio de trabalho, né, velho? Eu acho que Bruxelas tem tanto status que as pessoas querem estar ali, sabe? Acho que é meio... O Erasmo tem tanta força, assim, por status, não sei se pelo Vansan, enfim, não sei. Mas eu não via essa reclamação. Então, pra mim, essa que conhecer pessoas e ver que... Cara, a realidade é a mesma, os pacientes são os mesmos, a mesma coisa que acontece aqui, acontece lá, a pneumonia de lá é a mesma pneumonia daqui, é a mesma coisa. Ver acesso a diversos recursos, que às vezes aqui não tem, a gente não tem, é interessante. Mas que pra mim eu acho que não faz muita diferença no final. Seria legal ter diálise contínua para todos os pacientes? Seria legal. A gente não tem. Então a gente trabalha com a nossa diálise intermitente e a gente consegue... Sim. Mandar bem, mas seria ótimo se tivesse diálise contínua para todos os pacientes, como tem lá. Então, lá, diálise intermitente só faz quem tiver, assim, muito tranquilo. Tá de alta, tá de diálise intermitente. De resto, todo mundo é diálise contínua. Bota ECMO muito fácil, assim. Teve um dia lá que eles passaram 2 ECMO em 1 hora. Pra eles é muito fácil, e pra gente não. E pra mim, eu acho que é ver lá e ver que a gente aqui... a gente pode fazer praticamente tudo. Tanto que no final do estágio desse 1 mês na Inglaterra, o professor Tony me perguntou o que eu achei, o que eu poderia acrescentar. Eu falei que a gente aqui no Brasil fazia praticamente tudo que eles faziam, só que gastando muito menos. Você mostrou pra eles a medicina brasileira de verdade. É isso aí. Porque no final é isso, né? Acho que eles às vezes se baseiam tanto em os recursos que eles têm, eles esquecem do essencial, que é a nossa mão, nosso ouvido, nossa cabeça. Banquinho, né? O do banquinho, de sentar do lado. E outro diferencial que eles têm também é a presença de mais de um médico. Então, às vezes, você ficava lá com 1, 2 pacientes pra você passar o dia inteiro. Eu acho que essa talvez seja a grande diferença, né, Ju? E assim, falando do ponto de vista médico, mas do ponto de vista de assistência, médico, enfermeiro, enfim... Aqui, a gente tem um problema muito sério. Hoje a gente estava de manhã discutindo isso dentro da nossa UTI lá. Discutindo que, por exemplo, um plantão noturno, todo mundo tem a obrigação de descansar. Sim. O médico, o enfermeiro, o técnico. E é obrigação. E você contou, e eu também contei, que lá não tem cama. Você não vai plantão noturno com cama. Você tem um sofá, uma sala que confortável para você poder conversar, para comer, para poder estudar, enfim. Mas você não tem uma cama pra você dormir, que você vai ali dormir de tal hora, ou vai revezar com o colega, né? E eu não tô nem fazendo julgamento aqui, não, se a gente tá errado ou certo. Aliás, eu acho que a gente tá errado, mas eu acho que existem motivos pra gente fazer isso que a gente faz. A baixa problema de financeiro, né, assim, de maneira geral, e aí eu não tô nem falando só do médico, mas de todas as áreas, né? Paga-se mal... então a pessoa tem que fazer um monte de emprego, trabalhar um monte de lugar para ter uma vida ali digna. E de novo, não tô falando só do médico, eu tô falando de todas as áreas. Isso acaba fazendo com que a gente viva em um esgotamento que é difícil mesmo. Você imaginar sempre um plantão noturno toda noite sem descansar. A turma aqui trabalha toda noite, tem turma que trabalha praticamente toda noite, principalmente falando não só de médico. Então eu acho que isso é uma coisa que também me chama atenção, assim, a gente ter um alto grau de esgotamento, sabe? Assim, quando a gente fala de paciente grave, acho que a mortalidade não tá. A diferença de mortalidade, se é que ela existe, não tá na ECMO, não tá na diálise contínua. Porque para mim tudo isso, você sabe, pra gente, isso tudo é ferramenta para um bom médico trabalhar, para uma boa equipe trabalhar. Então, se você tem a ferramenta, mas você não tem um bom médico e uma boa equipe, entenda não ter o bom médico ou a boa equipe, não questão técnica, mas a questão de ter tranquilidade de mente, descansada o suficiente para poder exercer aquilo ali que está sendo proposto, né?
E é isso eu acho que a gente não tem. A gente não tem essa tranquilidade porque a gente está sempre sobrecarregado. E aí, se eu tivesse ECMO ou sem ECMO, dá no mesmo. Sim. Assim como eu acho que eles, com ECMO ou sem ECMO, se trabalhassem 10 pacientes bombando, acho que esse é o nosso grande problema. Assim, acho que se eu tivesse que pontuar também, acho que eu pontuaria isso. Lá o plantão noturno, na Inglaterra, eles não fazem mais do que 12 horas, né? Então, o cara da noite, ele chegava à noite e ia embora pra casa no outro dia, 7 horas da manhã. Não existia plantão de 24 horas. Na Bélgica até existia, mas era no máximo 24 horas. Ninguém faz o que a gente faz aqui, fica às vezes 36, 48 horas. Isso não existe. Outro diferencial, e que talvez faça sentido, é que o residente ele vai cada vez ganhando mais dinheiro. Então a bolsa dele começa lá embaixo não, assim, não é grandes coisas, mas é uma bolsa que dá para ele viver ali ok. E com o tempo ele vai aumentando a verba dele até chegar no final, que é o constant, que ele vai chegar no máximo da carreira. Assim como em Bruxelas. Então ele vai caminhando e ele vai ganhando mais. Aqui a gente faz 6 anos de residência em algumas especialidades, 5, e é o mesmo valor. E a gente sabe que é um valor muito baixo. Sim. Então acaba tendo que pegar um plantão a mais e aí, enfim, tendo que ir pro plantão com a intenção de dormir. Sim. Porque realmente ele, né, precisaria de ter uma verba a mais para poder, né, se sustentar e viver ali confortável. Legal. No fim das contas, esse é um problema, né? A bolsa, de certa maneira, te limita também, né? Porque você ganha bolsa, então, teoricamente, você não pode ganhar outra coisa fora a bolsa, né? Existe até uma regra da Corem que você não deveria trabalhar no local que você... no horário do seu coisa. Só que não entende que você tá ali... Você já tá trabalhando, né? Se eu quiser te pagar pela hora que você tá lá na coisa a mais, eu não posso. Sim. Mas você já tá lá e não tem nada de errado nisso, sim, né? sim. A gente tem um problema disso aqui, né? E eles, assim, a carga horária deles era muito mais tranquila. Na Inglaterra, por exemplo, se eles vinham numa sequência de plantão noturno, fez 3, 4, eles tinham um dia de folga. Final de semana, eles também tinham uma escala que eles revezavam, até porque quem cobre a UTI inteira é sempre os residentes. Então, eles tinham umas escalas lá, que eles também cobriam o final de semana, e o rotina também passa no final de semana. Eles trocam de semana em semana, né? Então, é como se fosse uma semana inteira para cada rotina. Mas a carga horária deles é muito mais tranquila, muito mais. Então, o horário normal deles de entrada e saída é entrar às 8 e sair por volta de 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Esse é o horário normal deles. Eventualmente, alguém ficava até às 7, que eles chamavam de long day, né? É o cara que vai segurar o plantão até o colega da noite chegar. E aí tinha sempre um residente que ficava responsável por ficar esse horário todo. E eles também ficavam, tipo assim, 3, 4 dias esse 12 horas. Ele fazia depois ficava 3, 4 dias saindo às 4, 5 horas, depois pegava também de dia cheio, que é o que é pra gente um dia normal, né? Pra gente aqui o normal é entrar às 7 e sair às 7. Legal. Tem uma outra coisa que eu queria destacar que você falou várias vezes, falou da Bélgica, falou da Inglaterra, que é, todo dia eles estudam, né? Todo dia. Todo dia tem aula, todo dia tem alguma discussão, todo dia. Então, se eu pudesse elencar do que você me contou e do que eu já vivi lá, eu acho que 2 dos grandes diferenciais é ter a cabeça mentalmente boa, acho que essa é a base, e a segunda base é estudar, né, assim, acho que não importa se você tem muita ferramenta nem nada, você falou, não é que eles sejam melhores, só que eles têm mais tempo, e mais, eu não diria nem mais tempo, né, mas mais tranquilidade para estudar e para poder desempenhar. Qual que é o problema? Eu acho que a gente não vive essa realidade aqui no Brasil ainda. E isso não pode ser bengala, né, Ju? Assim, a gente tem que... Não dá pra você... O quanto antes você conseguir diminuir sua carga horária é importante pra você ter tranquilidade. E aí isso tem um monte de questões de valor, aumentar sua hora, se qualificar para trabalhar em locais que te pagam mais. Só que você só consegue fazer isso se você estudar. Então, a gente vive essa dicotomização, esse paradoxo, assim, que a gente deveria estudar para poder melhorar, mas não consegue porque tem que trabalhar muito. E aí não consegue melhorar porque não está estudando. Sim. Então, eu acho que o grande caminho é encontrar formas e ferramentas de conseguir continuar estudando, se desenvolvendo, evoluindo. Porque reclamar da condição que está hoje, todo mundo reclama. Sempre é assim, a vida é assim.
Mas o único jeito de sair dela é desenvolvendo estudando, que é o que acontece com eles. Eles estudam, desenvolvem e vão crescendo, né? É o que você tá contando. Outra coisa que tem diferença pra eles é que eles participam de muita pesquisa, né? E o horário da pesquisa, ele é como se fosse o horário da residência mesmo. Então, Legal. conta também como horas. Então, se ele vai lá apresentar o trabalho deles, como aconteceu algumas vezes deles irem lá e apresentarem, né, a pesquisa deles, eles não vão trabalhar naquele dia, eles ficam por conta daquilo. É muito mais flexível. Muito Legal. mais flexível, inclusive com um incentivo muito grande à pesquisa, né? Legal. Em Bruxelas isso é muito forte, com os estudos muito legais, assim. Na época que eu tava lá, eles estavam prospectando paciente para fazer o estudo da vasopressina com a angiotensina como segunda droga. Opa, legal. Tava rolando outro sobre neurocrítico, que é, né, sempre o Taccone lá, eles iam montar a meta-análise, porque o que o Taccone achou foi que o HB de 9 no paciente neurocrítico é o corte, né? A gente tem que manter um HB acima de 9 no paciente neurocrítico. E eles iam montar uma meta-análise para ver se realmente isso condiz. Uso de probiótico para prevenção de PAV também estava rolando. Legal. Enfim, N outros estudos. E assim, isso é tão forte que a passagem de plantão deles, eles têm uma folhinha, né, de passagem de plantão. E cada paciente tem na frente o nome do estudo que ele está participando. E tem paciente que às vezes está participando 2, 3 estudos ao mesmo tempo. Legal. Tinha estudo sobre microdiálise, enfim. Realmente isso é muito forte lá. Legal. Ô, Ju, eu gostaria de ficar aqui ouvindo você muitas e muitas horas, mas o dever nos chama, né? Afinal de contas, a gente tem que trabalhar e mais do que eles, pelo visto. Mas, assim, acho que vale a pena deixar pra todo mundo que quem quiser, né, saber mais, acho que tá super... Você já tem um vídeo aqui no canal explicando como é que foi o seu caminho, né? Mas reafirma aí suas redes sociais, aí o pessoal te manda mensagem lá, te perguntar se... Só botar Juliana Cosme lá no Instagram, que aparece. No MD Ensino também estamos lá todos os dias. Todos os dias. Quase. Aqui no grupo. Pode mandar aqui no comentário também. E esse podcast, ele marca o início de uma nova era, né, Ju? A Ju foi pra lá, aprendeu, viu um monte de coisa sobre como fazer plantão, sobre os plantões. A gente já vem com esse projeto há muito tempo. E a gente, agora, a partir desse momento, a partir desse podcast, você vai ter um link aqui embaixo para poder colocar a sua lista, ou vai cair no grupo de WhatsApp, seu nome na lista. Porque a gente vai lançar ainda em dezembro o nosso curso, que a gente vai tentar mudar esse nome, porque esse nome ainda eu não gosto dele, mas a Ju adora ele. O Plantonista MD, né, Ju? Uhum. É um curso que é capitaneado pela Ju, vou deixar ela falar um pouco mais, mas que ele realmente vem para mostrar todas essas habilidades, organização, tudo que você precisa aprender, saber para ser um plantonista seguro, para trabalhar de plantão de maneira assertiva, de liderar, gerenciar a equipe, organizar, prescrever, como fazer uma passagem de plantão, como pegar um plantão, qual a carga horária, um monte de coisa legal que todo médico que se forma não faz a menor ideia. E a gente juntou aí muitas mentes e muitos conhecimentos, inclusive a Ju saiu daqui para aprender muito sobre isso. Você viu que a gente não ficou falando nada de muito técnico aqui, justamente para trazer o melhor para a realidade brasileira e toda a experiência dela. Conta aí um pouquinho mais do curso. E algo que você falou que a gente forma sem saber sobre isso, né? A gente forma conhecendo um monte de técnicas, um monte de como trata pneumonia, como trata infecção urinária, mas a gente não sabe como chegar no plantão, como lidar com a equipe, como conversar com a família. Isso parece às vezes que é bobo e que você vai aprendendo no decorrer do caminho, mas isso às vezes pode se tornar um pesadelo, né? Se você não souber fazer direito. Se você chegar lá e não se dar bem com a equipe, o seu plantão vai ser um desastre. Se você chegar lá e você não conseguir se organizar minimamente para lidar com aquele plantão, que vão ser 10 pacientes graves e você sozinho, você vai sair de lá descabelado, desesperado. Então, a ideia desse novo projeto é realmente trazer a nossa experiência e de como hoje a gente consegue lidar bem ali em todas essas situações, e não são situações técnicas, falando de medicina técnica, é mais o que a gente viveu todos esses anos, o que a gente já viu de experiência, trazendo também com técnica, ciência, sempre existe ciência para isso, a gente sempre se baseia nisso, mas a nossa visão de como deixar o seu plantão tranquilo, sem... De como ser um médico tranquilo. Um médico tranquilo, você chegar lá sem medo, sem desespero, sem dor de barriga. E lembrando que para quem...
novidade ainda aqui. Como é a nossa primeira turma, quem tiver na lista e entrar nessa primeira turma vai ter acesso não só a todo esse caminho, que não vou chamar de soft skill, porque não é bem soft skill isso, né? É uma skill que não te ensinam, na verdade. É uma secret skills. Vai ter acesso também a uma surpresa que eu quase contei agora, mas só vou contar Melo mais tá pra sabendo? frente. Não, Melo tá sabendo dessa não. Acabei de pensar aqui agora. Meu Deus. Brincadeira, mas deixa Eu seu tô nome na aqui lista. trabalhando, gravando aula, estudando, preparando o Exato, Gabriel. exato. Não, mas fica tranquilo, vai ser bom pra todo mundo. Vai ser bom pra todo mundo. Fique na lista. Esse mês de dezembro inteiro vão ser várias trilhas de podcast que vão trazer ainda mais luz e conhecimento sobre esse assunto, tá bom? Beleza? Combinado? Fechou. Beijo. Ó, coloca o nome na lista aí e siga o canal. Abraço.